Amigos, ele é um dos 4 jogadores do Rio Grande do Sul que foi campeão por Grêmio e Internacional. Ele é da terra, ele é de Juí, ele treina equipes de futebol após deixar a carreira de jogador há 27 anos. Estou falando de Paulo Bonamigo, que está em visita aí em Juí e que vai agora conversar com a gente, vai trazer as suas análises, os seus comentários. Paulo, inicialmente, muito obrigado por estar conosco aqui no estúdio da Mundial. E eu gostaria de começar te perguntando se é possível a gente fazer uma diferenciação do momento em que tu eras jogador de futebol para o momento de hoje. Muito obrigado por estar conosco aqui, Paulo. Te agradeço o convite, é um prazer muito grande estar falando do pessoal da Mundial. Estar revendo você, Silvério, depois de um bom tempo, né? Muito tempo que eu não apareço em Juí, mas a cidade que marca, né? Foi o primeiro ciclo da minha vida, 17 anos, eu praticamente fiz ele todo em Juí, é minha cidade natal, e evidente que tem uma importância muito grande, porque aqui eu comecei a gostar de jogar futebol, aqui eu fiz minha infância, foi meus primeiros passos como atleta profissional, onde me levou hoje numa carreira de técnico, uma vida praticamente quase 50 anos dentro da bola. Isso aí. Pois não. E essa diferenciação, Paulo, tem diferença do futebol de hoje com o futebol da época que você era jogador, jogou pelo Grêmio, jogou no Internacional, jogou no Rio de Janeiro também, outros clubes. Tem diferença, Paulo? Quais são essas principais diferenças? Não, sem dúvida. Hoje eu tive a felicidade de estar passando por um processo de transição, um processo em que do tempo que nós jogávamos em termos de metodologia de treinamento, em termos de as plataformas de jogo, enfim, existe uma diferença muito grande. Década de 80, 70, 80, 90, até 2000, ainda se trabalhava em cima de resistência de velocidade, na parte física. As metodologias de treinamento normalmente eram campos abertos, com treinamentos mais técnicos, táticos, não existia trabalhos campo reduzidos, com intensidade de busca maior como existe hoje. Então, uma modificação muito grande do que acontecia nessa época, e a gente está se atualizando a cada ano, porque o futebol ele se globalizou. Não, antigamente tu tinha muito pouca informação do que acontecia na Europa, muito pouca informação do que acontecia na Ásia, e hoje não. Hoje os conceitos e as ideias de jogo do futebol mundial está muito globalizado. Hoje o que tu vê numa Premier League na Inglaterra, o que você vê na Europa, o que se vê na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, hoje os conceitos modernos, de times que gostam de fazer pressão, gostam de ficar com posse de bola, e todos esses processos, é evidente que tu tem que acompanhar, tu tem que estudar, tu tem que se atualizar, porque antigamente o treinador ele trabalhava muito a parte motivacional do atleta e escalar uma equipe. Hoje não, hoje tu tem equipe multidisciplinar, com os preparadores físicos extremamente preparados, fisiologistas, a tecnologia toda entrou dentro do futebol. Hoje o preparo físico do atleta, tanto no pré-treino como pós-treino, que não existia na minha época, hoje eles se fazem presente em grandes equipes de futebol brasileiro. Enfim, resumindo, uma diferença muito grande até em termos de conceitos. Hoje tu vê um jogo de futebol extremamente dinâmico, onde a grande maioria busca um jogo ofensivo, buscando resultado, pressionando para tentar resolver o mais rápido possível. Para isso, evidente, tu tem que treinar, né?
tu tem que saber fazer, porque muitas vezes é muito fácil tu dizer que gosta de fazer bloco alto, tu gosta de pós-perda, gosta de fazer bola coberta e descoberta, mas se você não treinar essa organização, tu sofre dentro do jogo, até porque os estudos dos adversários hoje estão muito grandes. Hoje as informações são muito rápidas, passadas para o treinador, e você tem que estar se reinventando a cada 3, 4 meses, tem que ter umas 3, 4 plataformas de jogo, sistema de jogo diferente embutido dentro do teu modelo de jogo. Tu não pode mais ter como era antigamente, por exemplo, se é que a gente pode falar de antigamente, tu não pode mais ter somente uma opção de esquema tático. Porque se você repete o primeiro, o segundo, terceiro jogo, como tu diz, hoje ninguém é desinformado. O técnico adversário vai lá, bloqueia as tuas principais peças, tuas principais formas de jogar. Quer dizer, você tem que ter várias opções, várias plataformas, como você diz, né? Hoje o treinador ele está cercado de uma comissão, e normalmente de imigrantes, de excelência. Hoje tu tem, às vezes, profissionais que passam ao treinador todos os pontos fortes e os pontos fracos do adversário. Te resume para você, durante 3, 4 dias, estudar e escolher a estratégia e a tática a ser utilizada. Então é evidente, hoje no futebol moderno, tu não pode se reter a somente uma plataforma, só jogar no 4-4-2. Não, tu tem que ter pelo menos umas 3, 4 plataformas treinadas. Não adianta você reinventar dentro do próprio jogo, que dificilmente dá certo. Agora você tem, no momento que puder, treinar isso, a adaptação dos atletas, que tudo é um processo que precisa ser bem explicado, porque hoje o atleta ele precisa entender um pouquinho mais o que é o jogo. Hoje os atletas eles são mais inteligentes que da década de 70, 80, porque eles têm um nível intelectual melhor e eles sabem que a tática hoje está muito forte dentro desse equilíbrio mundial que existe. Hoje a tática está muito importante. Hoje um time organizado, um time que joga juntos, joga sempre com as transições bem feitas, ele tem uma vantagem muito grande e fica muito próximo de conseguir os seus resultados. Então, para isso, o atleta ele tem que entender os conceitos e a ideia do treinador. E para isso o treinador precisa, no dia a dia, treinar, orientar, mostrar por onde o time vai começar atacando, por onde vai ser a construção do seu time de trás para frente, como vai ser o repertório ofensivo a partir do último terço final. Hoje você tem que repetir, insistir em cima dos princípios de propensão de uma equipe dentro de uma metodologia, do jeito que ela tem que jogar e do jeito que ela pode jogar, e que isso automaticamente vai deixando a equipe automatizada e consciente daquilo que a tua equipe vai jogar. Então, por isso que hoje o treinador é muito importante, porque antigamente nós tínhamos tantos jogadores bons, de muita qualidade e muito espaço para jogar. Então, o jogador fazia diferença. Então, ele só escalava bem, organizava bem e não se metia muito. Hoje não. Hoje o atleta ele é uma esponja, ele quer conhecimento. Né? Hoje, como a gente, às vezes até eu questiono a preparação, porque a gente, em alguns jogos, tu vê um jogo muito mecânico, muito dinâmico, muito intenso, mas com poucas jogadas geniais, muito pouco 1 para 1, muito pouco drible, muito pouco ação no último terço final, que era a grande plástica do futebol da década de 80, 70, 90, era as grandes jogadas que saíam pelas pontas, os lançamentos, as infiltrações, as tabelas. Então hoje a gente procura o quê? É organizar o time de uma forma que a gente consiga, dentro de uma estratégia, uma superioridade de jogadores em alguns pontos do campo que vão te dando uma vantagem dentro do jogo. Mas 2 respostas bem curtas, não precisa justificar. Para ti, quem é que é hoje o melhor treinador do Brasil? Eu tenho minha opinião, mas eu queria ouvir do Paulo Bonamigo. Quem é?
Abel Ferreira. Eu falo o seguinte, que futebol é muito cíclico. Ele tem alguns ciclos que são importantes. A gente teve a fase do Luxemburgo, que teve uma fase espetacular na década de 80, 90, o Filipão no seu momento. Hoje o momento é do Dorival, acho que é o técnico da seleção, talvez ele esteja vivendo o melhor momento como técnico, dentro da sua plenitude, dentro da sua maturidade, dentro dos conceitos que ele... Porque hoje a gente se divide muito em um time que joga de uma forma posicional ou de uma forma funcional. Posicional é como o Guardiola gosta de jogar, é um pouco mais fixo dentro de uma posição, tu escolhe se quer jogar com uma linha de 3 na saída, na construção, 3-2-5 ou 2-3-5, enfim, da forma que você tem as suas convicções. Então, o Dorival ele tem um jogo funcional que é muito parecido com o do Tite, muito parecido com o do Cuca, de uma linha do Abel Ferreira, diferente do Diniz, que é um jogo mais do Guardiola, que é um jogo mais posicional, que ele gosta de deixar os jogadores bem dentro de uma posição sem dar muita liberdade, mas sempre buscando ter superioridade dentro do campo. Então, eu acho que o momento nosso, e pelo que o Dorival conquistou, principalmente no Flamengo, que é um grande termômetro hoje, é você gerir a equipe do Flamengo e pelos sucessos que ele teve. Eu acho que ele, técnico brasileiro que está no momento vivendo a sua melhor fase. Perfeito. Em nível mundial? É o Guardiola. O Guardiola a gente tem que respeitar porque é um cara que se apaixonou em 82 pela seleção brasileira jogando e adaptou a disciplina, a intensidade, a objetividade, a qualidade, as ideias, conceitos mais atualizados dentro daquele modelo de posse de bola, de um time protagonista que se defende ficando com a bola, que isso é um termo bem importante, que muitas vezes tu tá com a bola, é uma forma de tu não dar para o adversário, tu não corre atrás, você não se desgasta. Então, ele tem umas ideias bem coerentes. No início, ele tem um pouco de dificuldade, porque a transição defensiva dele, ele perdeu alguns campeonatos que tiraram esse brilhantismo dele, mas a forma como ele coloca, a mecânica como joga, os times que ele organiza, desde o Barcelona, do tic-tac, como esse Manchester City que está nesse jogo posicional deles com um ponteiro bem aberto, com uma linha de 3, às vezes linha de 2, adiantando um zagueiro para jogar de volante. Ele consegue fazer, isso é importante para o treinador, dentro de uma gestão, os atletas acreditar nos conceitos deles. Independente se o conceito é bom ou não, o atleta acredita, porque ele sempre obtém sucesso. Você entende que a seleção brasileira, o futebol brasileiro, a gente perdeu o rumo, nosso rumo, porque tem muitos colegas, tem muitos jornalistas, especialmente os dos grandes centros, que ainda defendem aquela ideia, né? Aquela ideia lá dos anos 70, quando a gente tinha Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Riverino. Quer dizer, nessa seleção de 70, tirando um ou dois que não eram craques, o resto não eram, tanto que o Zagallo improvisou o Piazza como zagueiro para ele ter lugar no time. Não acha que a gente perdeu o rumo da história do futebol brasileiro, queria seguir muito futebol europeu, Paulo? Eu vejo o seguinte, o que eu questiono um pouquinho, que eu falo, por exemplo, do nosso tempo que nós jogávamos, por exemplo, o Campeonato Brasileiro hoje, a gente tem que olhar um pouquinho mais para dentro dos clubes. A gente não pode deixar que sempre as soluções, por exemplo, do Grêmio da década de 80, do Inter da década de 70, do Flamengo de 2000, a grande maioria de jogadores formados dentro da própria casa. Jogadores formados que jogam com amor, que tem um sentimento do clube acima de tudo. E quando tu vê que começa o teu Campeonato Brasileiro, e hoje, os moldes de hoje, você vê que tem muito jogador sul-americano jogando dentro do time brasileiro e não tendo espaço para os jogadores jovens jogar, isso para mim é um erro. É um erro. É evidente que as nossas equipes, como clubes, eles estão com uma receita muito maior em relação ao que se ganhava antigamente.
Mas isso está fazendo com que a gente deixe de olhar um pouquinho a categoria de base, deixar um pouquinho a formação daqueles grandes jogadores que às vezes vão se formar na Europa. Hoje tu vê com 18, 19 anos, os jogadores estão se formando lá com a cultura mais europeia, mas com o talento brasileiro. E é o caso do Endrick, né? Exatamente, já estão tudo saindo cedo, mas então quando a gente vê uma escalação de um time de Série A cheio de sul-americano, antigamente para um jogador sul-americano jogar em Grêmio Internacional, um time de primeira divisão, o cara tinha que ser muito bom, o cara tinha que ser um jogador acima da média. Se vinha Alejandro Sabella, que era um grande meia-esquerda, um grande treinador da seleção argentina, foi meu amigo no Grêmio, era um meia-esquerda habilidosíssimo, ele não conseguiu jogar no Grêmio, tamanha dificuldade que tinha. Hoje tu vê qualquer jogador de seleção venezuelana, chilena, paraguaia, está jogando aqui no Brasil, quer dizer, alguma coisa está errado, porque a essência do futebol brasileiro é a gente formar os jovens e a gente ter os recursos humanos. Aí tu começa a olhar a nossa seleção brasileira, está um processo difícil agora. A gente, ainda bem que o Vinícius Júnior e o Rodrigo estão se destacando no Real agora, que nos dá uma certa expectativa positiva. Uma esperança, porque a gente vê daí, eu falei que o futebol está globalizado, sim, que outros países cresceram, sim, trabalharam, se estruturaram, e a gente vê outras, por exemplo, a seleção portuguesa hoje. A seleção portuguesa hoje no papel ela é melhor que a nossa. Sim. Seleção portuguesa, com atletas hoje tem no papel uma seleção melhor que a nossa. Jogadores que jogam no Manchester City, no Manchester United, jogadores que estão se destacando. A própria seleção, quando fizemos um amistoso contra os Estados Unidos, 6 jogadores dos Estados Unidos atuando em clubes da primeira linha do futebol europeu. Quer dizer, a diferença caiu, não existe essa diferença. Então, nós vamos ser sempre uma seleção muito forte. E a última Copa mostrou que a gente foi muito preparado para as últimas Copas e fomos eliminados nas 2 quartas de finais. Não por falta de trabalho, não que eu acompanho lá o trabalho do Tite, da comissão técnica, e vi que tudo que precisou ser feito foi feito. Agora, aquele respeito, aquele temor que tinham pela verde e amarela, pela camiseta, hoje já não tem mais. Não tem mais aquele receio. Eles respeitam, sim, vão montar uma estratégia um pouquinho mais jogando em cima do erro do Brasil, mas não... Eles vão ver no início, e daí vem que o bicho... E depois vão jogar, claro. e vem para o jogo mais limpo. Isso também está sendo demonstrado uma própria... eliminatórias, está sendo isso que a gente não está liderando nesse momento, mas é aquilo que eu falo, o futebol ele dá a oportunidade que às vezes você não entra como favorito, e o Brasil principalmente já ganhou Copa, em que não era a melhor seleção, mas foi competitiva, tem outros critérios importantes para uma equipe vencedora, que às vezes não é só o talento, é o compromisso, é a dedicação, é a entrega, é o coração, é a raça que se impõe. A gente já ganhou a Copa de 94, foi bem isso, tinha 2 jogadores que desequilibravam, o restante eram atletas que envergavam a camisa do Brasil com muita raça. Então, esses pontos que às vezes que tu acha, poxa, mas o futebol brasileiro financeiramente não está muito forte, que nós estamos aqui na América do Sul, a gente está mostrando isso na própria Libertadores. Mas no cenário mundial nós temos que retornar. Perfeito. E é importante, para mim, a formação de base, a gente trazer jogadores. Eu falei até para o Tite a última vez que eu encontrei ele, e o Flamengo está começando a utilizar os jogadores Lohan, Everton Araújo, jogadores jovens do Flamengo, porque esses são sempre solução. Perfeito. Para fechar, e teu futuro? Até você comentava aqui nos bastidores, nos contatos que a gente manteve, né, conversando, porque afinal... Jogador, treinador, basicamente eu acompanhando futebol, já não mais fazendo reportagem de pista, nem comentando, mas sempre adorei desde pequeno. Sim. E a gente comentava que agora, você dizia até, está indo para não para o fim da carreira, mas já está mais seletivo, né, o Paulo Bonamigo, em termos de esperar o clube certo ainda, mas pretende voltar ativa, Paulo. Depende, claro, do projeto. Hoje a gente também estamos passando
uma crise, nossa, técnica dos técnicos, né? Hoje nós estamos sofrendo porque a gente sempre dominou vários mercados, dominamos o mercado brasileiro, sempre foi um mercado nosso. Eventualmente vinha um treinador, evidente que agora o Brasil também está pagando muito bem para os técnicos, eles vêm com interesse também de trabalhar e fazer o seu trabalho aqui dentro do Brasil. Mas a gente sempre tinha o mercado asiático que nós dominamos, no Golfo, no Emirados Árabes, na Arábia Saudita. Hoje nós temos muito poucos técnicos. A gente está ampliando o nosso conhecimento. Quando eu falo, a CBF Academy, ela está se preocupando com a formação de técnicos brasileiros. Isso é bom. A gente sabe que a cultura nossa, da nossa imprensa, é uma trituradora de treinadores, principalmente brasileiro. Então tu tem que ser um cara que quando vai para o mercado, né? Tu tem que ter resultado, tu tem que se preparar, tu tem que estudar. Não basta só ser atleta e partir para uma... Tu tem que ter uma formação acadêmica hoje, porque o mercado está pedindo isso. Se possivelmente falar uma segunda língua também é importante, falar inglês, que a gente às vezes perde mercado porque não tem o inglês. Mas enfim, então eu tive a minha fase inicial, e que evidente, como tu está numa fase de aprendizado, na década de 2000, a gente trabalhei no Norte, no Nordeste, Remo, Sampaio Correia, depois voltei para o Sul, Paraná, trabalhei nos dois times do Paraná e Curitiba na época, que eram primeira divisão, fui para o eixo Rio-São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro, Palmeiras, tive uma passagem de Palmeiras, enfim, tive uma carreira que para mim foi importante também. Trabalhar 5 anos no Golfo, no mundo árabe, é importante. A gente e hoje eu confesso para ti, se tiver a oportunidade de voltar sendo um projeto que te dê condição de desenvolver um bom trabalho, é evidente que é a prioridade, porque a gente hoje, dentro do nosso mercado aqui, nós estamos muito desvalorizados em relação aos outros treinadores. Perfeito. De uma forma mundial. Paulo, obrigado pela vinda até aqui ao estúdio da Mundial FM. Continue aqui nos abastecendo de informações, que é sempre importante a gente ouvir quem conhece o futebol, porque você, como eu gosto de dizer, esteve lá dentro das 4 linhas e depois aplicou esse teu conhecimento obtido durante sua carreira de jogador como treinador. Obrigado. Nossa. E a gente pretende conversar mais proximamente, não vamos deixar dar um tempo muito grande, né, de manter contato. Obrigado por ter vindo aqui à Mundial. Te agradeço, Silvio. Eu acho que o futebol é uma troca. Tu tem que estar sempre trocando experiências. A gente aprende muito, normalmente, esse tipo de entrevista. A gente passa um pouco da nossa experiência, são 50 e poucos anos dentro do futebol, então é um prazer muito grande estar lá em Juí, falar com a Mundial e sucesso. Perfeito. Aí está Paulo Bonamigo, ex-jogador, treinador de futebol, participando da programação da Mundial FM.